Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos de volta com o Nômades, aqui direto da Maloca Restaurante, que fica no Bosque Clube, nossa parada obrigatória para a comida regional, a culinária de primeira do norte do Brasil e do Amazonas. E é claro, sempre trazemos um convidado para a gente bater um papo, né? Nosso canal aqui de entrevistas é para bater um papo, saber como é que está a atualização dentro de cada segmento. Do segmento empresarial, político, artístico e da saúde. Outubro Rosa. Vamos falar da Fundação SECOM, vamos falar do Outubro Rosa, vamos falar da saúde da mulher, vamos falar também do que está sendo realizado para atender a demanda, como estão os números, enfim. E nós convidamos um amigo, porque olha só, ele, além de ser um amigo, é um profissional que tem realizado um trabalho fantástico com a sua equipe. Gosto sempre de falar dessa maneira, porque ninguém alcança o sucesso sozinho. E ele tem realizado um trabalho significativo na saúde da mulher. Claro, tentando, ou melhor, trabalhando para diminuir o câncer de mama, o câncer de colo uterino, que já tivemos números terríveis, em que até mesmo colocou no ranking o estado do Amazonas como um dos primeiros do país. E esse combate vem sendo realizado pela Fundação SECOM, com nada mais, nada menos que o Dr. Gerson Mourão e sua equipe. Muito obrigado por estar mais uma vez aqui conosco, Dr. Gerson Mourão, diretor-geral da Fundação SECOM. Jackson, eu que agradeço de você permitir que a gente venha ao seu programa para a gente mostrar novidades tão importantes para a nossa sociedade. Recentemente, eu vou até fazer uma correção agora aqui no seu programa, vou aproveitar o seu programa, porque as pessoas dizem assim, doutor Gerson, tem que tomar um certo cuidado, porque o senhor fala dos políticos, o senhor fala da justiça, o senhor fala da sociedade, mas o senhor esquece da mídia. Bom, então, nesse momento eu queria dizer para você, todo o nosso sucesso, ele provém desses grupos todos e principalmente da mídia. Porque não adianta nós estarmos fechados dentro da fundação e nós não termos espaço dentro da mídia para mostrar o que está acontecendo. Então, parabéns e muito obrigado. Eu é que agradeço e nós temos esse grande objetivo, esse comprometimento de levar, de compartilhar tudo o que acontece aqui na nossa região amazônica, que vive um momento difícil. Sem dúvida, você falou exatamente a questão-chave. O primeiro é a transparência. Isso. E segundo, a socialização do nosso conhecimento. Maravilha. E aqui nós queremos também ser solidários aos nossos irmãos ribeirinhos, né? Os nossos queridos conterrâneos, parentes que estão no interior e estão sofrendo com essa grande estiagem no estado do Amazonas. Já teve uma visita do vice-presidente da República, anunciou algumas medidas, mas vamos combater de que forma? Com educação ambiental, para mostrar para o Brasil e o mundo que nós cuidamos sim bem da nossa Amazônia. Agora vamos falar do Outubro Rosa. Nós estamos vivenciando o mês de outubro. O Outubro Rosa está acontecendo. É um mês de campanha de saúde da mulher, câncer de mama e dentre outros também que nós chamamos a atenção para esse mês, que tornou-se um símbolo de combate ao câncer de mama, mas que já temos alguns avanços significativos, doutor Gerson. Por incrível que pareça, dentro da Fundação SECOM, desde o ano passado, nós tivemos um grande avanço que foi mudar o nosso mamógrafo, que era um mamógrafo que já existia há 20 anos lá dentro, e através de uma emenda, deputado Zé Ricardo, nós conseguimos hoje ter um mamógrafo de última geração e ainda tem uma vantagem esse mamógrafo. Ele tem um equipamento onde ele faz a biópsia na hora e conforme o resultado, se for um câncer, ela fica, se não for, ela vai para casa. E com isso nós já diminuímos até em 15% a internação dessas pacientes, sobrando vaga para a gente operar outras doenças. É uma ótima notícia. É uma ótima notícia, sem dúvida alguma. E a outra grande notícia, assim, é aquilo que eu estava falando no início do programa. Nós não tínhamos muita coisa desses 30 anos para festejar em relação ao câncer de mama. Por que nós não tínhamos? Porque você lança uma campanha monstruosa como essa
Mas o desfecho final, quer dizer, aquilo que você espera, que você vai preservar mais mamas e salvar mais vida, não estava acontecendo. E por que é que isso não estava acontecendo? Justamente porque a paciente, muito precocemente, descobre o seu câncer, mas muito tardiamente ela vai ser atendida. Este é o grande impasse histórico dentro desse estado. E se tratando do câncer de mama, o tempo é primordial. E o que acontecia? Essa paciente descobriu um nódulo e ela levava 14 meses para ser resolvida a situação dela. 14. Então, o que eu tenho para dizer e para festejar de verdade nesse Outubro Rosa é que nós diminuímos o tempo de 14 meses para 4 meses, graças a um acordo histórico entre Estado e Prefeitura. Nós conseguimos aliar os dois e, com isso, a pessoa descobre o nódulo, ela vai numa OBS, essa OBS solicita um exame, se tiver indicação para biópsia, ela não vai mais lotar o nosso SECOM. Ela vai para um centro da prefeitura, faz a biópsia, se der câncer, ela vai imediatamente para a Fundação SECOM. Isso tem otimizado todo o fluxo de pessoas que procuram Fundação SECOM? Ah, sem dúvida. Isso era uma bagunça dentro do Estado, ou seja, uma pessoa palpava um nódulo, ela ia para o SECOM. Direto. E aí chegava lá, ela estava ocupando a vaga daquelas que tinham câncer. Então, a grande virada de chave nossa nesse momento é que só vai entrar na Fundação SECOM se tiver a biópsia dizendo que é um câncer. Esse é o salto. É preciso ficar atento. E um detalhe também importante, o diagnóstico que é feito pela médica, pela clínica geral, ou a ginecologista e outra rede, é preciso tirar contraprova até chegar à Fundação SECOM. Sabe por quê, pessoal? Porque existem, neste momento em que nós estamos conversando aqui, várias pessoas que já estão com um estágio muito avançado da doença. Ou seja, você vai ocupar esse espaço só com uma suspeita ou algo que apareceu que nem é câncer ainda. É correto eu afirmar dessa maneira? Você colocou exatamente o ponto certo. O SECOM estava abarrotado de pessoas que chegavam lá e não tinham câncer e ocupavam a vaga de quem tinha. Então agora a gente conseguiu separar. Então ela faz a biópsia dando câncer, ela imediatamente é encaminhada para a Fundação SECOM. Maravilha. E olha, a gente percebe também essa mudança no meio da comunicação. É claro que há uma demanda muito grande. A Fundação SECOM, ela não só atende o estado do Amazonas, mas estados vizinhos e até países vizinhos. É bom que se diga isso. Continua ainda esse atendimento? Sem dúvida. Você puxou o ponto mais vital para nós, para a população, por isso que é a socialização do conhecimento, tá vendo? Ou seja, sem você, hoje ninguém ia saber dessa informação, né? Exato. O que nós precisamos entender? Que hoje no país o SUS, ele atende 85% da população brasileira. 14% são os planos de saúde que atende e 1% é quem tem dinheiro que pode pagar. Ou seja, toda a carga de paciente desse estado com câncer estão dentro da Fundação SECOM. O senhor poderia repetir esses números, por favor? Por favor. Eu vou repetir. No Brasil, 85% dos atendimentos são feitos pelo SUS. 14% pelas clínicas que existe aqui em Manaus, Unimed e tal. E apenas 1% que é o cara que tem dinheiro e paga uma consulta. 1% Mas só. os 85% estão lá na Fundação SECOM. Não cai dentro desse pessoal. Por isso é que às vezes a pessoa diz, poxa, está lotado isso aqui. Mas para ele entender por que isso está lotado, tem 2 motivos. Primeiro, esse que a gente colocou, que 85% da população é SUS. E o segundo é que, dentro da fundação, ficava lotado também porque as pessoas sem câncer chegavam ali. Eu vou fazer agora um pequeno comentário. É um comentário que o Dr. Gerson Mourão, como profissional da área de saúde, médico conceituado aqui do Amazonas, vai compreender. Mas é importante também você, cidadão, cidadã, compreender o processo. Existe
o protocolo de Manchester, que fala sobre a classificação da urgência, da emergência, da pouca urgência, pouca emergência, enfim, uma classificação para que ocorra o atendimento. Hospitais geralmente fazem isso, fazem questão de divulgar logo na entrada, para que o paciente possa aguardar o atendimento. É claro que isso também se aplica na rede pública, porém com esses 85% fica um pouco complicado você fazer a conscientização ali em loco, uma vez que a pessoa suspeita-se em um exame que há um câncer, a família toda se desestrutura. É verdade. O Jacques, foi interessante, você puxou uma coisa muito interessante, que foi esse protocolo de Manchester. Eu acho muito interessante você ter colocado isso, porque, na realidade, esse protocolo ele obedece o princípio que a gente chama o princípio da equidade. O que é o princípio da equidade? O SUS ele é universal, então todo mundo que chegar ali, ter ou não ter dinheiro, cor, credo, não interessa, ele tem um direito, acabou. Acabou. Tanto é verdade que o pessoal vem da Venezuela, vem do sei da onde, ele entra aqui e tem acesso, né? Então é para todo mundo. Isso é uma questão. Mas tem um outro princípio que é o princípio da equidade, ou seja, aquele que está sofrendo mais tem o direito de ser atendido mais rapidamente. Quer ver um exemplo? Só para me separar uma coisa. No SECOM, antes da nossa gestão, nós não tínhamos prioridade para índios aldeados. E a Constituição é clara. Índios aldeados, eles têm prioridade dentro dos locais que eles vão. E hoje, o índio aldeado, ele tem prioridade dentro da fundação. Já está classificado. Já está classificado, sem dúvida. E nós estamos falando, pessoal, do Amazonas, a maior concentração de povos indígenas do Brasil e a maior população de povos indígenas, povos isolados do mundo. É mais uma amostra do que está acontecendo, praticando-se cidadania na Fundação SECOM. Em números, como é o atendimento na Fundação SECOM, os procedimentos cirúrgicos semanais, vamos colocar semanais. Nós temos por dia 3.000 atendimentos por dia. 13? 3.000. 3.000, é muita coisa. E cirurgia, eu vou citar por ano, depois a gente vai até fazer a divisão. É em torno de 5.000 cirurgias por ano. Quanto, doutor? 5.000. Sim, por ano. Por ano. Por ano. Os mais diversos problemas. O que é que nós precisamos entender é porque você vai dizer assim, muita cirurgia, aí eu vou colocar uma questão para você. Uma coisa é uma pessoa que está com uma apendicite, chega no hospital e em 15 minutos o cara opera essa pessoa. A outra coisa é o cara ter um câncer, que essa cirurgia dele pode chegar de 6 a 8 horas. 8 horas. Entendeu a diferença? O senhor faz uma cirurgia de 8 horas? Sim. Por exemplo, nós temos casos que nós retiramos a mama e reconstruímos que levam uma média de 6 a 8 horas. E tem tumores de pulmão, de estômago, que levam muito mais de 8 horas. Então, para você ter uma ideia, não é só a questão da complexidade da cirurgia, mas é o tempo que você leva. Por isso que quando você diz, mas será que só 5? Lá em tal local eles operaram 20.000 pessoas, mas operaram o quê? Operaram apêndice, operaram vesícula, é um outro departamento. Entendeu? Então, o tempo é diferente. Olha só, é por isso que você precisa acessar o Nômades aqui com a gente, porque a gente traz conteúdo relevante, informação precisa. Eu estou com o doutor Gerson Mourão, ele é diretor da Fundação SECOM. A gente está falando de um problema que, sem dúvida nenhuma, ou você conhece alguém, ou inclusive próximo já teve esse problema e precisou da Fundação SECOM. Agora, em termos de exames, doutor Gerson, exames... Você, em quando puxa uma coisa que eu tenho que comentar. Certo. Você falou uma coisa, dificilmente hoje você conhece alguém que não tem a doença, né? Exato. Para você ter uma ideia, mais ou menos em 1800, por aí, 1845, a data é essa, eles pegaram as 10 doenças mais frequentes e o câncer não estava ali. Não estava? Não estava. Hoje, para você ter uma ideia do Brasil,
10% dos 5 mil municípios brasileiros, ou seja, 500 municípios brasileiros, quem mais está matando a população é o coração, é câncer. Coração. Não é coração, é câncer. Agora, é modo de vida, é alimentação, é sedentarismo, tabagismo, álcool. O que é, qual o problema, qual é a raiz de todo o problema? Olha, a raiz de todo o problema, tanto para o coração, vamos dizer assim, como para o câncer, é justamente seu estilo de vida. Uma vida estressada, uma vida com pouco alimento, com alimentos precários, fumo, bebida, a gordura, engordar muito também são fatores que podem concorrer para o câncer. Bom, o tabagismo deu uma reduzida. A obesidade do mundo moderno, a pessoa na era da informática, na era da tecnologia, não pratica muitas atividades. Isso tem contribuído para o aparecimento dessas patologias. O homem e a mulher estão equiparados em números com referência ao desenvolvimento de câncer aqui na nossa região, doutor Gerson Mourão? De qualquer forma, a mulher tem muito mais câncer do que o próprio homem. Por exemplo, nós temos mais de 600 casos de câncer do colo do útero, que é maior do que os 520 casos de próstata que nós temos, entendeu? Então a mulher realmente ela está mais propensa nesse caso. Por quê? Porque ela tem uma doença que está relacionada a uma doença sexualmente transmissível, que é o câncer do colo do útero. E o HPV tem reduzido isso? O HPV é que é o grande responsável. O que é que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que fazer o seguinte, trazer de volta para as escolas a vacinação. Aí você muda a história do Estado. Olha só, pessoal, você vê que é um processo. Você observa que é uma sequência. Se houver uma educação na escola, ali, lá, no adolescente, na criança, você vai evitar no futuro o aparecimento do colo de câncer uterino. Quem fala isso são as estatísticas, né? A realidade, e eu estou aqui com o diretor da Fundação SECOM, ou seja, o doutor Gerson Mourão tem um trabalho já há muitos anos nesse sentido, com informações precisas e que está compartilhando conosco aqui, que serve até de alerta. Sem dúvida. Nós estávamos falando do fumo também. O tabagismo. O tabagismo. Só lembrar um detalhe. Por incrível que possa parecer, o nosso estado está, junto com o Maranhão, se eu não me engano, Paraíba, os 3 estados onde menos se fuma. Um trabalho fantástico feito pelo nosso grupo aqui que foi o Aristóteles Conde de Alencar. Aristóteles Alencar. Isso. E a Marília, o grupo dela, que conseguiu, no Brasil, o primeiro shopping onde foi proibido o fumo foi aqui o nosso, o Shopping Amazonas, né? Pra você ter uma ideia. Então, o grande movimento nasceu dentro do Amazonas, então, se a gente for comparar com o resto do Brasil, o Amazonas tem menos câncer do que o resto do pessoal. Por que isso? Porque de cada 10 cânceres, 9 estão relacionados ao fumo. Meu amigo, são informações precisas, compartilhe, converse ali na hora do almoço, com a família, converse no clube, na cooperativa, na associação, porque são informações que nós estamos aqui compartilhando com vocês, com o Dr. Gerson Mourão, da Fundação SECOM. Eu quero fazer um registro aqui, Dr. Gerson. A Fundação SECOM, recentemente, através do urologista Dr. Giuseppe Figliolo, participou de a composição de um livro da Sociedade Brasileira de Urologia, em que trata do câncer de pênis. Agora, o que eu quero chamar a atenção é justamente para a participação de um profissional da Fundação SECOM em um livro nacional. Isso traz a garantia e a segurança dos profissionais que compõem a Fundação SECOM. Hoje você está inspirado. Deixa eu falar uma coisa que as pessoas têm que entender. 2 coisas eu queria que eles entendessem. Eu vou voltar para o apêndice. Você operar um apêndice é barato. Agora, você operar um câncer é caro, é muito caro. Então, pensem nisso. A Fundação SECOM oferece esse tratamento gratuitamente. Segundo, a gente não pode comparar o grupo que tem ali dentro, que todo dia está operando câncer e que tem essa porcentagem de 85% da população nas nossas mãos,
com um grupo particular ou com um grupo que certamente que a maior experiência está dentro da Fundação SECOM. Então, o que o Figueiredo está fazendo é justamente mostrando quem nós somos. Maravilha. Bem, pessoal, a Fundação SECOM está localizada aqui em Manaus, ali no bairro Dom Pedro, zona oeste da capital. Tem desenvolvido esse trabalho, eu tenho acompanhado esse trabalho, são várias frentes. A gente precisa abraçar a Fundação SECOM como população, sociedade, porque desenvolve um papel significativo e até mesmo, sabe, ultrapassando todos os limites possíveis, né? Nós temos médicos conceituados que estão na Fundação SECOM, que desenvolvem um trabalho capitaneado pelo Dr. Gerson Mourão. Nós da imprensa reconhecemos isso porque acompanhamos o dia a dia em loco. As pessoas procuram a Fundação SECOM. É um mal do século o que estamos vivendo com o que se diz respeito a esse desenvolvimento de câncer. Você puxou novamente uma questão crucial para a nossa discussão. A Organização Mundial da Saúde diz o seguinte: se nada for feito, em 2035, nós vamos duplicar a quantidade de câncer que nós temos hoje. Duplicar? No mundo todo? No mundo todo. Então, isso é uma preocupação que nós precisamos ter. E o que é que nós vamos fazer para mudar essa história? Primeiro, dar acesso à população para que ela descubra cedo e possa se salvar. Porque a tendência do câncer vai ser sempre aumentar. Ele não vai diminuir. Agora, o que nós podemos, nesse momento, é oferecer à população de que ela descubra esse câncer precocemente e salve a sua vida. Como? Não tem outra possibilidade a não ser a criação de um centro dentro da capital e outro no interior. Fora isso, não tem outra coisa para ser discutida nesse estado. O acesso é importante. O acesso é fundamental. Por falar em acesso, antes do governo Lula, há muito tempo atrás, no primeiro mandato dele, foram analisar o que acontecia no país em relação às mamografias. O que eles perceberam? Que só 15% da população tinha acesso à mamografia. E que num país que se preze, pelo menos 70% da população precisaria ser feita a sua mamografia. Ele conseguiu elevar essa quantidade para 50%. Foi um grande avanço. Mas o que aconteceu? A pessoa fazia a mamografia e não tinha onde fazer a biópsia. Olha o impasse histórico. E esse impasse foi contornado dentro do nosso estado desde o ano passado. São números interessantes. Agora, doutor Gerson Mourão, nossa realidade amazônica. Eu gostaria que o senhor mergulhasse na nossa realidade amazônica. Até porque tem aquela tiazinha, aquela senhorinha, lá na comunidade do Tiradentes, Monte Cristo, que fica ali entre Nova Olinda, Itacoatiara e Urucurituba, que nunca visitou um ginecologista, né? Que nunca foi um ginecologista e agora está sentindo algumas dores, alguns sintomas. Como é que a gente pode alcançar essa população que é cidadão brasileiro? Isso é um compromisso daquele município com a Por isso que o senhor falou das prefeituras. Das prefeituras. Então é um compromisso deles com a população que está ali perto deles. Assim como aqui nós temos um estado maior, mas eu acho que cada um prefeito ele tem a responsabilidade com a população que ele está ali. Educativa. Eu quero aqui também fazer um registro que eu, nos meus 38 anos de reportagem, né, rádio, televisão, eu acompanhei a missão das Forças Armadas, o NASH, Navio Hospitalar Getúlio Vargas, no sentido de levar consultas para comunidades ribeirinhas. As Forças Armadas têm um papel significativo também. Sem dúvida alguma, eu acho que num estado como é o nosso... Eu fui uma vez na França fazer uma apresentação relacionada ao câncer dentro da Fundação SECOM. Qual era a visão que a gente tinha? Foi uma tragédia a coisa que eu peguei. Porque todas as mulheres tiravam as mamas. Começava daí. E aí, me surpreendeu uma coisa, quando eu fui fazer a apresentação.
que no Amazonas cabe aqui dentro 11 países europeus. Só para você ter uma ideia da dimensão continental. Da dimensão continental. Então, ou seja, a capital está concentrada com seus 2 milhões de habitantes. E os outros 2 milhões de habitantes estão dispersos dentro desse mundo aqui daí. Verdade. Entendeu? Eu sou oriundo do interior. Eu vejo isso. Esse é o grande impacto que nós temos. E aí é que está a grande responsabilidade de ser criado esse centro dentro do interior. Ou seja, as pessoas convergem para lá ao invés de vir para a capital. Doutor Gerson, é correto eu afirmar que a comunicação, o rádio, a internet, a televisão, ela também faz parte desse processo de auxílio a combater a doença? Eu vou ter que me retratar aqui, porque o pessoal estava dizendo, tu fala de todo mundo, menos da mídia, cara. Falou assim mesmo. E assim... Eu vou fazer um breve intervalo, e volto daqui a pouco para a gente concluir esse bate-papo, que já passou, inclusive, muito bem proveitoso, com o amigo médico, diretor da Fundação SECOM, Gerson Mourão, no Nômades com Jackson Nascimento. Logo após nós deliciarmos com um tucunaré, a pedido do nosso convidado aqui, a La Maloca, que fica na Avenida Constantino Neri, Chapada, Manaus, Amazonas, nós estamos voltando aqui com Nômades, continuando com essa conversa que tem muito conteúdo interessante com o Dr. Gerson Mourão, que é diretor da Fundação SECOM. Após também temos uma sobremesa de cupuaçu. Aliás, o senhor é um apreciador da nossa culinária regional. Sem dúvida, adoro o cupuaçu, adoro, se você esqueceu de falar do tambaqui também. Tambaqui. E o nosso tucunaré que estava maravilhoso. Aprovado. Aprovado, sem dúvida. Maravilha. Então, a gente está falando de Outubro Rosa, dos avanços significativos na saúde da mulher aqui no Amazonas, através da Fundação SECOM. E aqui a gente volta para fazer os agradecimentos ao Dr. Gerson Mourão, que gentilmente veio com a gente aqui almoçar e falar sobre, é claro, todos os serviços que são oferecidos pela Fundação SECOM, que é um hospital público aqui de Manaus, do Amazonas, referência em todo o norte do Brasil e que, é claro, amplia esse atendimento para outros estados e até outros países. É uma satisfação muito grande, né, ter esse atendimento não só para o Amazonas, mas também para estados e países vizinhos. Sem dúvida. O SECOM, você olha ele daquele tamanho ali, mas você não consegue imaginar a quantidade de pessoas que se atende fora do nosso estado. Você falou muito bem isso aí. É muito grande. É muito grande. Entendeu? Para você ter uma ideia, eu recentemente conversava com o Leandro Baldino, que é o gerente da radioterapia. Eu digo, Leandro, mas como é que está esse negócio da radioterapia aqui? Uma quantidade enorme disso aqui. Esse doutor, só para você ter uma ideia, 40% do nosso atendimento de rádio vem da Venezuela. Eles operam lá e eles perceberam que o SECOM tem uma facilidade da radioterapia e a qualidade da radioterapia, eles vêm para cá. Doutor Gerson, qual é a diferença da radioterapia para a quimioterapia? A radioterapia, ela tem a mesma função de uma cirurgia. Você tem um tumor, por exemplo, da mama. Você tira a mama e aí podem ficar alguns resíduos em alguns locais do tórax da pessoa. Você usa o banho de luz, que aquilo é um raio de luz, para destruir o que tem naquele local. Essa é a química. Essa é a rádio. Por isso que é raio de luz, como se fosse uma radiação. Agora, a radiação e a cirurgia, eles agem só naquele local. A quimioterapia não, você bota na veia e ela vai procurar uma célula cancerosa onde ela estiver para destruir. Muito bem, está bem explicado para você. E todas as duas têm sensibilidades. Isso, e aí uma é ação local e a outra é a ação por todo o corpo da pessoa. Muito bem. Há casos que requerem rádio e outros que requerem quimioterapia. Exatamente. Os tumores, quanto mais avançados, além da cirurgia, ele tem que fazer a rádio, senão a doença volta, e também fazer a quimio. E quanto menos avançado, menos intervenção você faz.
Muito bom saber disso, porque... Quer ver um exemplo? Um tumor numa fase inicial, um câncer de um colo no início, basta cirurgia para curar aquela pessoa. Você não faz nem rádio nem química. Basta? Só cirurgia. Então são 3 estágios: cirurgia, químio e rádio, né? Então são esses os procedimentos que a Fundação SECOM, além, é claro, de ter uma equipe multidisciplinar. Porque numa situação como essa, a família precisa de apoio, o paciente precisa de apoio psicológico, tem uma equipe para trabalhar tudo isso, tem várias associações que atuam também na Fundação SECOM de forma satélite, no que se diz respeito a auxiliar o paciente. Nós temos aí a Associação das Mastectomizadas, nós temos várias associações que doam perucas para as pacientes que perdem o cabelo durante o tratamento, e são outros serviços, são vários serviços que são realizados pela Fundação SECOM, todos muito bem-vindos, a título de melhorar a autoestima de cada paciente. Correto falar isso? Perfeito, você conseguiu congregar todas as ideias que eu ia colocar aqui de uma forma muito simples. Então é isso, é um ato de amor, um ato social também, o qual elas participam desse movimento, melhorando a autoestima e a qualidade de vida dessas mulheres. Dr. Gerson Mourão, diretor-geral da Fundação SECOM, muito obrigado pela sua participação conosco aqui. O almoço estava muito gostoso, maravilhoso, aqui do Maloca Restaurante, Avenida Constantino Neres, Chapada, Manaus, Amazonas. Eu agradeço sua presença aqui, sabemos que o senhor tem uma agenda intensa, mas mesmo assim esteve aqui conosco falando dos avanços significativos da Fundação SECOM e do Outubro Rosa. Muito obrigado. Eu que agradeço, mais uma vez, a importância da mídia, principalmente na sua pessoa. Muito obrigado. Muito obrigado. Nômades com Jackson Nascimento vai ficando por aqui. Se você quiser participar com a gente, monetizando, patrocinando este canal, nossos contatos estão aqui. Como nômades, nós também praticamos escambo. É claro que nós estamos à disposição para qualquer negociação de sustentar o nosso canal aqui no YouTube. Nômades com Jackson Nascimento. Vários caminhos, diversos destinos. Até a próxima.